táticas de futebol nem sempre são sobre formações, pressão ou padrões de passes inteligentes. Essas são 5 táticas sorrateiras dessa temporada, e elas vão ficando cada vez piores. 5. Escanteios do Arsenal. A rotina de escanteios do Arsenal é a tática menos feia desta lista, mas talvez a mais copiada. Nessa temporada, o clube transformou os escanteios em um sistema ofensivo completo. O gol de Eborek contra o Newcastle levou o time a 17 gols na Premier League em situações de escanteio em 2025/26, quebrando o recorde de uma única temporada. O gol contra o Newcastle foi a versão limpa. O Arsenal já havia cobrado 2 escanteios curtos e a torcida queria o cruzamento na área, mas eles mantiveram a paciência. No próximo, o Newcastle avançou, Kai Havertz tocou para trás e Ziyech apareceu na entrada da área. Após um chute, o escanteio abriu espaço para finalização fora da multidão, mas a parte mais sombria ocorre dentro da pequena área. Ali, os escanteios lembram mais uma briga controlada que futebol. Corpos se inclinam, braços se entrelaçam, jogadores bloqueiam caminhos discretamente. O goleiro quer avançar, mas todos os caminhos estão bloqueados. O defensor tenta acompanhar Gabriele, Saliba, Timber ou Marino, mas antes precisa lutar no tumulto. Esse é o truque. O Arsenal não cruza apenas para o jogador mais alto, mas sim para uma disputa iniciada antes. A liga notou. Fabian Hüttler, do Brighton, trouxe até um lutador de MMA para ajudar nos bloqueios em bolas paradas e nos duelos físicos no 1 contra 1, afirmando que as bolas paradas da Premier League têm novas tendências e o Brighton não pode ser visto só como time bonzinho. Sobre a mudança de regra, ainda não há confirmação de repressão ao agarrão ou bloqueio em escanteios. A IFAB foi pressionada para analisar o caos nas bolas paradas, mas relatos de março indicam que os legisladores do futebol não vão mudar essas regras agora. Por enquanto, continua legal. Mas quando o goleiro fica preso antes da bola chegar, definitivamente parece uma jogada sorrateira. 4. Gramado sintético do Bodo Glimt. Essa aqui não é suja, é legal, mas faz totalmente parte da armadilha. O Bodo Glimt joga no Asmira Stadium, acima do Círculo Polar Ártico, em um gramado sintético. Na Liga dos Campeões, o gramado marcou a campanha deles, já que a bola surpreendia os visitantes. O Manchester City foi o primeiro a perceber isso. Em janeiro, o Bodo venceu por 3-1 e conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões. Casper Ruud marcou 2 gols de curta distância aos 22 e 24 minutos, e o City parecia sempre um passo atrás dentro da própria área. Comentaristas notaram que o City poderia culpar o clima, desfalques ou o gramado sintético, mas mesmo assim foi superado. Depois veio o Atlético de Madrid. O Bodo Glimt virou a partida e venceu por 2-1, se aproximando dos playoffs do mata-mata. Depois a Internacional perdeu por 3-1 em fevereiro, com relatos de dificuldades no gramado sintético do Asmira. O jogo contra o Sporting de Lisboa reforçou isso. O Bodo Glimt fez 3-0 em casa no jogo de ida das oitavas. No segundo gol, Ole Dietrich Blomberg foi o primeiro a reagir à bola que atravessou a área. No terceiro, Jens Peter Hauger cruzou rasteiro e Rowe finalizou antes dos defensores se recomporem. Essa é a vantagem do gramado, movimente a bola tão rápido que só seu time joga. Por isso, os escanteios do Arsenal duram segundos. Já o campo sintético do Bodo Glimt dura o jogo todo. Antes que acabem, visite a loja Go90, o link está na descrição. 3. Armadilhas de lateral do PSG. A tática do PSG parece idiota até você notar o padrão. Na última temporada, continuaram repetindo algo estranho desde a saída de bola. Em vez de manter a bola e construir a jogada a partir do círculo central, eles lançavam a bola longa em direção à linha de defesa adversária e deixavam ela sair para um arremesso lateral. No início parecia posse de bola gratuita, mas o PSG não devolvia a bola. Eles escolhiam onde jogar. Um arremesso lateral no próprio campo não é como um passe normal, já que não permite inverter o jogo rapidamente. Ele não consegue mover a bola por longas distâncias com os pés. Seus ângulos são fechados e o corpo geralmente voltado para a lateral. Enquanto espera, a pressão do PSG já avança, por isso a armadilha funciona. O adversário tecnicamente está com a posse, mas é o pior tipo de posse. A linha lateral bloqueia um lado, o PSG bloqueia o lado de dentro. O jogador mais próximo já sente pressão nas costas antes da bola chegar. Nessa temporada, o PSG tornou a ideia ainda mais cruel contra o Bayern. Em vez de usar isso apenas na saída de bola, Matvei Safonov mirou repetidamente os tiros de meta para o lado direito do Bayern, perto de Michael Olise. Relatórios após o empate de 1-1 entre PSG e Bayern em 6 de maio de 2026 disseram que esse padrão fez o Bayern ceder laterais pelo lado de Olise, permitindo ao PSG sobrecarregar aquele lado e cercar Olise antes que ele conseguisse girar para a frente. O PSG avançou por 6-5 no agregado. Essa é a mudança. Na temporada passada, a armadilha era sobre a localização. Nessa temporada, passou a ser sobre o jogador. Olise é perigoso de frente para o gol, mas o PSG o fez receber perto da linha, cercado por jogadores, muitas vezes forçando-o a recuar.
Ao invés de deixá-lo atacar o espaço, fizeram dele o problema da reposição. Assim, parecia que o PSG chutava a bola para fora sem motivo. Mas o motivo era brutal. Não evitavam o futebol, e sim levavam o Bayern à pior versão do jogo, 2. O truque das placas de publicidade do Sunderland. Além dos escanteios, o Arsenal também ficou conhecido por outra ameaça incômoda em bolas paradas nesta temporada: os arremessos laterais longos. Declan Rice era um dos jogadores que os cobrava, e a ideia era simples. Lance a bola na área, faça o primeiro contato e ataque a segunda bola enquanto todos disputam posição. Nem sempre bonito, mas criava mais um problema para adversários já preocupados com escanteios, faltas e a movimentação na segunda trave do Arsenal. Quando o Arsenal foi ao Sunderland em novembro de 2025, o Stadium of Light apresentava um detalhe estranho. Os painéis de publicidade estavam mais perto da linha lateral, o que é importante, pois um arremesso lateral longo requer espaço para a corrida, não só força no braço. Quem cobra o lateral precisa de alguns passos, ritmo fluido, equilíbrio e espaço suficiente para dar potência ao arremesso. Se você aproxima os painéis, o lateral ainda existe, mas a execução fica apertada. Por isso tudo pareceu sorrateiro. O Sunderland não fez falta, não bloqueou quem cobraria o lateral, nem mudou regras, apenas alterou o espaço na cobrança. Disseram que os painéis foram aproximados para dificultar laterais longos do Arsenal, e o técnico Regis Lebris afirmou que buscaram detalhes para vencer. Essa é a resposta ideal às artimanhas do futebol. Não é confissão total nem negação final, apenas o bastante para mostrar que o Sunderland sabia a batalha que enfrentava. Eles não tentaram impedir os arremessos laterais longos do Arsenal com um defensor, tentaram impedi-los antes mesmo de o cobrador se mexer. 1. O gramado do Atlético de Madrid. E essa é a pior de todas, porque não precisava de falta, carrinho ou gramado fora das regras, bastava o gramado. No Metropolitano, os times enfrentavam não só os jogadores de Simeone, mas também um gramado que dificultava o futebol mais técnico. Durante as quartas de final da Liga dos Campeões, em abril de 2026, dirigentes do Barcelona e o técnico Hansi Flick acusaram o Atlético de Madrid de manipular as condições do gramado no estádio Metropolitano para obter uma vantagem tática. Embora a UEFA tenha concluído que nenhum regulamento foi violado, a polêmica envolveu duas táticas sobre a grama: a altura e secura da grama. O Barcelona acusou o Atlético de deixar a grama alta e seca para retardar a movimentação da bola. Flick afirmou que isso afetou o tradicional jogo de passes rápidos do Barcelona, favorecendo um estilo defensivo e físico. Após uma reclamação formal, a UEFA inspecionou o gramado e constatou que a altura da grama era de 26 mm, o que está dentro do máximo permitido de 30 mm. Ajustes forçados. Apesar de permitido, a UEFA exigiu que o Atlético irrigasse o gramado 60 minutos antes do jogo e no intervalo para manter padrões profissionais. 2. Teoria do gramado escorregadio. Times como Barcelona e Tottenham já notaram muitos jogadores escorregando no gramado do Metropolitano. O Tottenham sofreu com isso. Kinski escorregou ao sair jogando antes do gol de Marcos Llorente. Depois, Van der Ven caiu antes de Griezmann marcar o segundo. Críticos disseram que jogadores do Atlético estavam mais preparados para o gramado escorregadio, escolhendo as travas certas, enquanto os adversários tinham dificuldade para se manter em pé em lances decisivos. Após eliminar o Barcelona, a equipe de redes sociais do Atlético postou uma foto da grama recém-cortada com uma legenda sarcástica basicamente zombando das reclamações de Flick. Esse é um conflito recorrente entre os dois clubes. Barcelona também ficou conhecido por reclamar da grama no antigo estádio do Atlético, o Vicente Calderón, no confronto entre os dois pela Liga dos Campeões de 2016. Da próxima vez que algo parecer acidental, feio ou mesquinho, observe melhor, pode ser tática. Curta, inscreva-se para mais histórias de futebol e assista ao próximo vídeo. Te vejo lá!